Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Seguindo com a nossa oração da noite, hoje eu quero meditar com os irmãos na última sessão deste terceiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Portanto, capítulo 3, versículos 18 até o versículo 1 do capítulo 4. Ok? E nesta sessão nós vamos tratar das relações pessoais do cristão. Com certeza posso afirmar que esta última sessão do capítulo 3 é a sessão mais prática, na realidade, de toda a carta. Até porque lá no versículo 14, o apóstolo Paulo tinha já ensinado que o amor deve ser a principal vestimenta do cristão. E este amor, que é a principal vestimenta do cristão, deve ser visto nas relações cristãs, principalmente nas relações familiares e nas relações de trabalho. Aqui então, nesta sessão, ele vai falar das relações do cristão na família e no trabalho. E por trás das exigências que o apóstolo Paulo coloca aqui, tem dois grandes princípios e que nós deveríamos considerá-los. O primeiro é que a ética cristã, ela exige, ela tem obrigações recíprocas, mútuas, diferente do que existia naquela época. Em outras palavras, ou seja, no cristianismo, deveres e direitos são dos dois lados. Nunca um lado só tem direitos ou deveres. Ok? Segundo princípio que está bem claro aqui é que no cristianismo, o cristão, ele entende que todas as suas relações, primeiramente, tem que agradar a Deus. Tem que agradar a Deus. Então, na realidade, nas relações cristãs, a Bíblia ensina claramente para nós que não há distinção. Ou seja, o cristianismo, pela primeira vez, traz uma ética de obrigações mútuas, principalmente porque não há distinção entre judeu e grego, não há distinção entre escravo ou livre, não há distinção entre homem e mulher, especialmente porque todos são um em Cristo Jesus. E Cristo é tudo em todos, e todos vêm de Deus. Isso pode ser conferido, capítulo 3, versículo 11, também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12, e também em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Por isso, todas as relações cristãs, elas primeiramente têm que agradar a Deus. Ou seja, a vida cristã acontece em Cristo Jesus. Em essência, todas as relações são no Senhor. Portanto, em cada lar, a tônica das relações pessoais vem da consciência de que Jesus Cristo é sempre um hóspede invisível, mas presente. Ou seja, para o cristão verdadeiro, sempre, Jesus Cristo é o terceiro quando tem dois juntos. Isso é que a Bíblia ensina para nós. Assim, então, Paulo começa as suas orientações, apresentando para os colossenses e para nós hoje as obrigações. Versículo 18 a 19, ele vai deixar claro aí que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, mas o marido tem que amar a sua mulher e tratá-la com bondade, com distinção, com dignidade. E o efeito fundamental dessa doutrina cristã sobre o casamento é que no cristianismo o casamento se torna uma relação de cooperação, de companheirismo e de complementação. Em outras palavras, no cristianismo o casamento de fato é um cordão de 3 dobras, como disse o sábio Salomão, capítulo 4, versículo 12 do livro de Eclesiastes. Depois, nos versículos 20 até o versículo 21, Paulo vai tratar aqui da relação de pais com os filhos. Ele vai dizer que os filhos obedecem e honram os pais, pai e mãe. E esta obediência, segundo o apóstolo Paulo, ela agrada a Deus. Então,
se os filhos quiserem agradar a Deus, precisam obedecer e honrar os seus pais. Por outro lado, os pais buscam em Deus sabedoria para poder criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Em outras palavras, Paulo está dizendo: ensino e exortação, advertência e correção. Ou seja, admoestação, mas também estímulos. Com a vara, mas também com a maçã, como dizia Martinho Lutero. Portanto, é indispensável que tenhamos esta visão e esta responsabilidade mútua, filhos e pais. Depois, nos versículos 22 até o versículo 1 do capítulo 4, Paulo se volta para as relações entre empregado cristão e patrão cristão. Aqui no texto, entre servos e senhores. E observe bem aí, meu querido irmão, que esta é a seção maior, é a parte maior desta seção, a mais longa desta seção. E os servos aqui são desafiados a ter em mente pelo menos 3 princípios básicos. Primeiro, antes de tudo, eles trabalham para o Senhor e, portanto, o principal alvo é agradar o Senhor. Então, todo empregado, todo servo precisa estar com isso em mente, todo servo cristão. Segundo, antes do patrão, eles devem temor ao Senhor, devem temer a Deus antes do patrão. E terceiro, principalmente devem esperar a recompensa, que de fato vale a pena, a recompensa do Senhor. Então, o empregado cristão, o servo cristão, ele tem que ter a consciência de que ele trabalha para o Senhor, e portanto o alvo é agradar o Senhor. Ele deve temer o Senhor em primeiro lugar e deve esperar a recompensa do Senhor. Por outro lado, os patrões, os senhores. Interessante que aqui nessa carta Paulo não entra nos detalhes da justiça ou da injustiça, da moralidade ou imoralidade da escravidão. Não, na realidade ele vai dizer aqui que no cristianismo é diferente. No cristianismo essa relação entre servo e senhor é absolutamente diferente. E ele usa aí o versículo 25 para fazer essa transição. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E ele termina dizendo: e nisto não há distinção, não há acepção de pessoas, ou seja, servo ou patrão. Por isso, os patrões também devem entrar nessa relação com 3 princípios em mente. Eles têm que estar conscientes desses 3 princípios. Primeiro, eles também são servos. Também são servos, também têm um senhor. Por isso é que, na realidade, um empresário crente verdadeiro, um patrão, a irmã que tem uma funcionária, uma empregada doméstica, por exemplo, tem que ter em mente esta verdade. Esse negócio, na essência, não é meu. Esta posição que eu tenho hoje foi Deus que me colocou aqui e eu vou prestar contas para Ele. Ok? Pois bem, então o patrão precisa ter essa consciência que ele também é servo, ele tem um senhor sobre ele. E segundo, que ele vai prestar contas. E o padrão de justiça que ele usar será o padrão usado para julgá-lo. Então, isso a gente tem que prestar atenção. A justiça com a qual eu julgo os outros, eu serei julgado. E por último, ele diz aí que essa relação de patrão e empregado, o patrão precisa relacionar-se com o seu empregado ou com os seus empregados de maneira digna, de maneira justa. Justiça aqui tem a ver com remuneração justa e também com equidade. A palavra equidade aqui significa imparcialidade, mas o sentido mais importante dela é deve tratá-los como irmãos. Então, eu não posso tratar o meu empregado, na época do apóstolo Paulo, o servo, como uma coisa, como uma propriedade, nada disso, mas sim como um irmão, um igual em Cristo. Finalizando, Paulo então vai deixar claro para nós que a doutrina cristã dos relacionamentos
ela tem que primeiramente agradar a Deus. E na manifestação do Supremo Senhor, nós receberemos a recompensa. Olha que coisa maravilhosa. Olha que texto maravilhoso. Falando da família, falando do relacionamento de marido e mulher, falando do relacionamento de pais e filhos e falando do relacionamento de patrão e empregado. É assim que nós devemos viver. Os nossos relacionamentos, em essência, primeiramente, tem que agradar a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Uma excelente noite. E amanhã, o Senhor renovará as misericórdias dele na nossa vida. E nós seguiremos em frente, olhando para o autor e consumador da fé e dando testemunho nos nossos relacionamentos, em casa e no trabalho. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua família.